Olá, vamos começar a nossa revisão com os conceitos fundamentais de pessoas e bens do direito civil. São temas essenciais para qualquer prova na área, então vamos direto ao ponto. E, para começar, a gente precisa entender o que é o sujeito de direito. É o conceito básico, o ponto de partida para saber quem pode participar das relações jurídicas. Então, a distinção aqui é crucial. Sujeito de direito é basicamente quem pode ter direitos e assumir deveres. Já o objeto de direito é a coisa, o bem sobre o qual esse direito recai. É importante lembrar que essa distinção nem sempre foi tão clara. Em períodos tristes da nossa história, por exemplo, pessoas escravizadas eram tratadas como objeto e não como sujeito. Hoje, a nossa lei reconhece 3 categorias de sujeitos de direito. Primeiro, as pessoas naturais, ou seja, todos nós, os seres humanos. Depois, as pessoas jurídicas, como as empresas, as associações. E, por último, uma categoria que às vezes confunde um pouco, os entes despersonalizados. Eles não têm personalidade jurídica, mas a lei permite que eles tenham direitos e deveres. O exemplo clássico, aquele que sempre cai em prova, é o espólio, que é o conjunto de bens de alguém que faleceu. Ok, a partir do momento em que a gente entende que um ser humano é um sujeito de direito, surgem 2 outros conceitos que andam sempre juntos, a personalidade e a capacidade jurídica. E olha só o que diz o artigo 2º do Código Civil, que é a base de tudo isso. A regra é a personalidade, ou seja, a aptidão para ter direitos, começa com o nascimento com vida. Mas, e esse mais é muito importante, a lei protege os direitos do nascituro. O nascituro é aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu. Isso gera um debate bem interessante. Existem basicamente 2 grandes teorias sobre isso. A teoria natalista leva o código ao pé da letra. A personalidade só surge com o nascimento com vida. Ponto. Para essa teoria, o nascituro tem só uma expectativa de direito. Já a teoria concepcionista defende que a personalidade começa já na concepção. E por isso, o nascituro já teria os chamados direitos da personalidade, como o direito à vida, por exemplo. Agora, um ponto que costuma gerar muita dúvida e é super importante: a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito, também chamada de gozo, todo mundo tem. É a aptidão para ter direitos. Nasceu com vida, já tem. A capacidade de fato, ou de exercício, é diferente. É a aptidão para exercer esses direitos pessoalmente, por conta própria. E é essa que pode ser limitada. Certo, mas e quando a pessoa não tem essa capacidade de fato? Como o direito lida com isso? É aí que entram os institutos da incapacidade e, para os menores de idade, a emancipação. O Código Civil divide a incapacidade em 2 categorias. A absoluta, hoje em dia, é só para os menores de 16 anos. Eles precisam ser representados por alguém para praticar os atos da vida civil. Já a incapacidade relativa se aplica aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, e também a outros casos que estão lá no artigo 4º, como os ébrios habituais ou os pródigos. Nesses casos, a pessoa não é representada, ela é assistida. Mas essa incapacidade, por conta da idade, não precisa durar até os 18 anos. Existe um jeito de antecipar a capacidade plena, e é para isso que serve a emancipação. E como essa emancipação acontece? O artigo 5º dá a lista pra gente. Pode ser pela concessão dos pais, que é a voluntária, ou por decisão do juiz. Mas também pode acontecer de forma automática, por exemplo, pelo casamento, pela posse em um emprego público, pela formatura na faculdade, ou se o menor, com mais de 16 anos, tiver sua própria economia. Bom, se a gente já viu como a personalidade jurídica começa, agora a gente precisa entender como ela termina. E isso acontece, claro, com a morte. Para o direito, a morte pode se dar de 2 formas. A morte real é o fato biológico, a parada da atividade do cérebro. Já a morte presumida é uma declaração da justiça. Ela acontece quando não se encontra o corpo da pessoa, mas as circunstâncias indicam uma probabilidade muito alta de que ela tenha morrido. E existe um tipo de morte presumida que é mais direta, que não precisa daquele processo longo de declaração de ausência. Isso se aplica em casos extremos, como o desaparecimento de alguém em um desastre aéreo ou numa guerra, onde encontrar o corpo é praticamente impossível. Aqui tem um conceito que é campeão de cair em prova: comoriência. Pensa assim, 2 pessoas morrem no mesmo acidente. Se a perícia não consegue dizer quem morreu primeiro, a lei presume que as 2 morreram exatamente no mesmo instante. Isso parece um detalhe, mas muda completamente a linha de herança, porque uma não vai herdar da outra. Já a ausência
é uma situação jurídica bem específica. É o que acontece quando uma pessoa some de casa, simplesmente desaparece, sem deixar nenhuma notícia e sem deixar ninguém, um procurador, para cuidar dos seus bens. É o início do processo que pode levar à morte presumida. E esse processo tem 3 fases bem definidas. A primeira é a da curatela, onde o juiz nomeia alguém só para administrar o patrimônio do ausente. Depois de um tempo, vem a sucessão provisória, onde os herdeiros já podem tomar posse dos bens, mas ainda não são donos. E só lá no final vem a sucessão definitiva, que é quando a morte é finalmente presumida e a propriedade dos bens é transferida de vez. Agora, muita atenção aqui, porque os prazos são fundamentais e as provas adoram cobrar isso. Para abrir a sucessão provisória, leva 1 ano, se o ausente não deixou representante, ou 3 anos, se ele deixou. Já a sucessão definitiva, a etapa final, só pode ser pedida 10 anos depois da decisão que abriu a sucessão provisória. Mas, como quase tudo no direito, tem uma exceção, um atalho para esse prazo de 10 anos. Se o ausente já tiver 80 anos de idade e já faz mais de 5 anos que ninguém tem notícia dele, a sucessão definitiva pode ser aberta direto, sem precisar esperar todo aquele tempo. Para a gente fechar e amarrar tudo isso, fica uma reflexão. Imagine um casal, sem filhos, que morre no mesmo acidente de carro. Como a aplicação da comoriência, ou seja, da presunção de que morreram ao mesmo tempo, vai mudar completamente o destino da herança de cada um? Pensar sobre isso ajuda a ver como esses conceitos funcionam na prática e no direito sucessório.